Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Corinthians e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada. E nós estaremos trazendo aqui as prováveis escalações aí para a partida, tanto a escalação do Corinthians, que é o mandante, como a escalação do Fortaleza, que é o visitante para essa partida. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para as notícias da partida e daqui a pouco nós estaremos de volta. Palpites para Corinthians e Fortaleza. E o primeiro a palpitar não será você, será o Sgarbi. Você vai dizer o lance ainda? Olha, não quer falar do palpite. Pra mim foi falta no começo do lance. Vamos lá, Sgarbi. Não, tem mais uma. Ronaldo Giovanelli tem medo de Leão. 1 a 0 Fortaleza. Capelanes. Esse jogo vai ser Leão. E pra você, Chico? 2 a 1 Corinthians. Dedê. 3 a 1 Fortaleza. 3 a 1 Fortaleza. E aí, Rona? E pra mim, a expulsão do menino... Eu quero falar sobre Eu vou de 0 a 0 nesse jogo. Eu quero falar do lance. 0 a 0. Ótimo final de semana. Valeu, gente. O Neto chega com os donos da bola. Tchau. 9 da noite, Arena Corinthians, Corinthians e Fortaleza. Aí no domingo não teremos jogos na hora do almoço, ou jogo na hora do almoço, como tivemos recentemente Flamengo jogando às 11 da manhã, né, contra o Botafogo. Vitória em São Paulo domingo às 4, Atlético Paranaense e Vasco no mesmo horário na Arena da Baixada, Cuiabá e Palmeiras às 6h30 na Arena Pantanal, 6h30 também para Botafogo e Bahia, aí 3 jogos adiados por causa da chuva no Sul, Juventude e Atlético Goianiense, Cruzeiro Internacional e Grêmio e Criciúma. E aí, meus amigos, que avaliação que vocês fazem da rodada do fim de semana? Eu acho que tem um jogo aí com uma situação importante, né? O Tite fez várias mudanças no time do Flamengo para enfrentar o Red Bull Bragantino, até informação dada em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, com entradas de Igor Jesus, e Wesley e Léo Ortiz, né? E aí o Flamengo mudando a forma de jogar, saindo daquele esquema com 2 pontas abertos, jogando com 4 jogadores do meio de campo, Alan, Igor Jesus, De La Cruz e Gerson, e 2 atacantes, Bruno Henrique e Pedro. Acho que diante do contexto de vários torcedores do Flamengo insatisfeitos com o trabalho do Tite, pelo menos nesse momento, é o jogo para mim mais importante da rodada. Muito bem. E você, Jamel? Eu acho que tem que dar uma atenção para o Corinthians e Fortaleza. Eu acho que é um jogo muito legal de assistir. Vai ser um jogo bom demais, né? Corinthians e Fortaleza. E esse Botafogo e Bahia também, cara. Eu acho que o Botafogo e Bahia é um jogo, o BB, né? Os 2 Bs ali, Botafogo e Bahia. Eu acho que é um jogo muito bom também de assistir, que deve ser um jogo emocionante, um jogo com as 2 equipes aí com vontade e os outros, né? O Fluminense e Atlético também, é um classicaço. E eu acho que o grande desafio aí é o do Bragantino, como o Berna falou, cara, porque se o Flamengo não ganhar lá do Bragantino, do Red Bull, o bicho vai pegar na gávea, né? Vai. Muito bem. Fim de papo no programa. Como eu disse na abertura, nós fizemos o programa de hoje em solidariedade total aos assentar no banco. Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo ou o Matheus Bidu. Meio campo com 2 ótimos volantes, o Ranielli e o Bidon, garoto da base, que está entrando no time, eu acho que para não sair mais. Garro à frente deles, no ataque Romero, Yuri Alberto retornando e Wesley. Não me diga que esse time não pode fazer mais, porque pode. Pode. Tem vários bons jogadores aí, meu caro Léo. Pode. Já disse aqui que o elenco do Corinthians, para mim, não é tão ruim assim. Aliás, o time titular do Corinthians não é tão ruim assim. Acho que o elenco tem várias lacunas, mas se a gente olhar para esse time aí, é um time bem considerável. Para mim, o Félix Torres ainda não mostrou o que tem de melhor, mas é um zagueiro que pode jogar no Corinthians. Acho até que o início do Kaká é melhor do que ele já apresentou em outros clubes. A lateral esquerda é uma questão. Para mim, o Matheus Bidu não é mais jogador do que o Hugo, e aquela saída com 3, para mim, o Hugo vai melhor do que o Matheus Bidu. O Ranielli faz um bom começo de ano pelo Corinthians e
Se o Corinthians tem problemas na cabeça da área, isso não tem a ver com o Ranieri, mas com o posicionamento dele. Às vezes ele tem que entrar para o meio dos 3 zagueiros e fica um espaço na entrada da área, pouco ocupado na maioria do tempo pelo Fausto Vera e pelo parceiro dele, o Garro, que é um meia de criação, não é um jogador com essa característica. O Breno Bidon é um jogador interessante para o lugar que poderia ser do Maicon, mas a lesão é grave, ele vai ficar um bom tempo fora. É um menino da base com bastante talento, pode formar tranquilamente essa dupla com o Ranieri e o Garro. Mesmo num time que ainda não tem movimentos automatizados, que faz muita força para jogar, tem apresentado qualidade, é um jogador bom, canhoto, arremate de média a longa distância, capacidade de passe. Na frente, o Wesley ainda tem alguns erros de definição e de escolha da melhor jogada possível, mas ele é muito utilizado por esse Corinthians que ainda tem pouco jogo coletivo. Então a bola vai muito nele para um contra um, com isso você aumenta o número de chances dele errar a jogada certa. O Yuri, acho que a bola tem chegado para ele de maneira diferente em relação ao ano passado. Ele não é um centroavante pivô para receber de costas para o gol e brigar com o zagueiro. Ou a bola vem por baixo para ele, ou a bola vem no espaço para ele ganhar na velocidade dos zagueiros. O Antônio Oliveira conhece muito bem o Yuri Alberto do trabalho dele no Santos, ainda com o Gesualdo. Então ele mudou bastante a forma como a bola chega ao Yuri, com o Yuri chegando a jogar até um pouquinho pelo lado direito em dados momentos. E o Romero tem resolvido vários jogos para o Corinthians. Olha, não está nesse campinho ainda, só para a gente olhar um pouco a qualidade do elenco do Corinthians. Não estão o Coronado, né, que contrataram recentemente. O Maicon está machucado, isso vai demorar. Pedro Raul, Gustavo Silva, que eu acho um bom jogador, uma boa opção pelo lado direito. Gustavo Henrique não está aí, o Cássio está no banco também. Tem o Mateuzinho que não faz um bom início. Mas também não é um elenco para se jogar fora, não. Não. Para mim, o Corinthians, a partir do momento em que for um time do ponto de vista coletivo, tiver movimentos treinados, sequência no trabalho do Antônio, o Corinthians tem, para mim, condição de ficar na metade para cima da classificação no Campeonato Brasileiro. Eu esqueci do Paulinho também. Que tava... Exato. E contra o América foi uma opção importante de chegada dentro da área. O Paulinho, à medida que a carreira dele foi avançando, ele tinha esse recurso de chegar de trás. Hoje, talvez não tenha mais essa força toda, precisa jogar mais posicionado, mas pode ser um jogador de presença diária para uma bola aérea para o Corinthians. O Paulinho vai muito bem nesse tipo de jogo. Pedreira para o Corinthians, viu? Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. Vamos dar uma olhadinha aqui no provável leão do Pici. João Ricardo, uma linha de 4 com Tinga, Brits, Tite e o Felipe Jonathan, que foi do Santos para lá e assumiu a posição. Meio campo com o Rosseto, o Pochettino, que está jogando muito nessa temporada, e a dúvida entre o Hércules, também ótimo jogador, e o Zé Wellington também, que cresceu demais nas mãos do Vojvoda. O ataque com o Amuleto, o Pikachu, Lucero, e na esquerda pode ser tanto o Machuca quanto o Moisés. É um bom time, é um time que a gente que gosta de futebol aprendeu a admirar, e uma escalação cada vez mais sólida, né? O entrosamento é um dos pontos desse Fortaleza, que vem surpreendendo em gestão e instabilidade e no futebol apresentado. E com variações, né? Já vimos o Fortaleza com 3 zagueiros, por exemplo, pode ser com linha de 4. No meio da semana fez um grande jogo com o Vasco, poderia ter criado mais oportunidades, ou melhor, aproveitado essas oportunidades que foram criadas, especialmente no primeiro tempo do Fortaleza, foi muito bom. Olha o elenco, olha os desfalques aí nos caracteres para você. Caleb, Kusevich, Cardona e Sacha, o Eduardo Sacha. Não é o Eduardo Sacha, é o Lucas Sacha. Isso. Desfalcam o Leão. Mas tirando, digamos, será o Kusevich, acho que não são grandes desfalques que inviabilizam o Fortaleza de vir competir com o Corinthians. Muito pelo contrário. Contra o Vasco, por exemplo, a gente viu o Zé Wellington, para mim foi um grande destaque. É um volante que por muito tempo a gente olhou para ele com características só de primeiro volante, e na prática ele tem funcionado como um homem mais à frente, chegando a jogar até um pouco mais aberto pelo lado direito, caindo naquele setor, fazendo gol. É um jogador que tem presença de área, evoluiu muito sob o comando do Vojvoda. Lucero, o centroavante, Pikachu, no meio da semana fez um falso ponta que vinha para dentro e funcionava como um segundo atacante em dados momentos, porque o Vasco tinha 3 zagueiros. Fortaleza fez um grande primeiro tempo e, para mim, está em viés de alta, mal. O começo de temporada do Fortaleza não foi o melhor possível, primeira fase de Copa do Nordeste e até mesmo o Campeonato Cearense.
Mas a partir principalmente do jogo com o São Paulo, o Fortaleza cresceu de rendimento. O Campeonato Brasileiro é muito fácil para o Fortaleza, mas possivelmente por jogo jogado, o Fortaleza deveria ter vencido uma ou mais dessas 6 partidas. É aquele jogo famoso em que o Fortaleza tem 10 finalizações contra 0 do Corinthians no primeiro tempo. E aí sai um gol contra. E aí no segundo tempo, no primeiro escanteio do Corinthians, um gol contra e o Corinthians ganha o jogo por 1-0. Sem finalizações. Quer dizer, depois finalizou. Depois finalizou, mas até ali... Naquele momento eram 0 finalizações, 1 gol, né? Exato. O Fortaleza é mais tímido que o Corinthians nos últimos anos, né? Sim, isso é indiscutível. Principalmente pelo extracampo, muito mais bem organizado. Eliminou o Corinthians ano passado na semifinal da Sul-Americana, jogando mais aqui. Verdade. No empate aqui. Sem depois, muitos problemas, né? Sem muitos problemas. Sem muitos problemas, verdade. Fortaleza e Corinthians na Sul-Americana no ano passado. A grande chave desse jogo, Tomás, é quem vai conseguir ter campo para contra-atacar. Como o jogo vai se desenvolver nesse sentido. A gente acabou de ver o Fortaleza na Copa do Brasil fazer um jogo muito bom contra o Vasco, em que ele não consegue furar a defesa do Vasco e não consegue ter chances no contra-ataque. O Corinthians vai ficar postado defensivamente como o Vasco ficou? Difícil imaginar isso acontecer em Itaquera. A própria torcida empurra o time para frente. O Corinthians vai marcar na frente como marcou o Fluminense? Opa, o Fortaleza é um time mais perigoso do que o Fluminense para sair dessa primeira linha e encontrar jogador. O Fortaleza é um time treinado para isso. Né? O Vojvoda monta o time. O forte do Fortaleza é esse tipo de jogo. Ele também joga de outras maneiras. Fortaleza também sabe jogar defensivamente, também sabe jogar com o protagonismo, com a posse de bola. Mas onde ele realmente é forte, onde ele realmente prevalece, é tendo campo para contra-atacar. Ele consegue... Quando eu vejo escanteio para o outro time, para mim é chance maior de gol do que escanteio para o Fortaleza. Sabe? Aquelas coisas assim, porque os caras sabem sair em velocidade, sabem se encontrar no campo. É um time muito bem treinado para isso. Vamos ver que Fortaleza que vai a campo. Eu acho que vários dos jogadores que jogaram contra o Vasco não vão jogar. Vojvoda faz isso, mexe. Talvez o Fortaleza entre com o Marinho. A torcida não está gostando nem um pouco do futebol do Marinho. O Marinho foi uma contratação muito contestável. Eu acho que é a mais contestável dessas todas do Fortaleza. E acho que nós que tínhamos dúvidas, estamos nos mostrando certos pelas dúvidas. Porque o Marinho não é um jogador confiável. Vamos ver se de repente ele dá uma resposta. E o Corinthians... Eu tenho muitas interrogações, Tomás. Porque hoje o Corinthians fez um jogo contra um Fluminense que era ideal para ele, mas que tem muitos méritos. Estava num buraco e consegue. E fez um jogo contra a América de Natal em que ele podia ter perdido, ganhou. Tem um goleiraço aí que entra no lugar do Cássio e que por enquanto está dando conta do recado. E isso tem acontecido também de Fortaleza enfrentar muitos bons goleiros aí pela frente. O Corinthians certamente vai precisar do Carlos Miguel amanhã. É isso aí, vamos fazer o nosso primeiro intervalinho, depois o jogo volta rapidamente com mais da quinta rodada do... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Corinthians e Fortaleza, partida que acontece às 21 horas na Neoquímica Arena. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.